Então, conforme combinado, conforme agendado, vamos recuperar, né, a aula de sexta-feira hoje, segunda de manhã, né, 5/4, com a aula 5 e 6. Tá? Os materiais da nossa aula, assim como de todas as aulas anteriores, né, é gravado e é disponibilizado para vocês ali no na nossa sala de aula virtual do Classroom. Então lá, onde estão os vídeos do contrato pedagógico, da aula 1 e 2, da aula 3 e 4, será disponibilizado depois esse vídeo, né, gravados da aula 5 e 6. Os slides também estão disponíveis ali no Classroom, na barra atividades, no tópico slides, junto então aos slides que já estão lá, né, slide do contrato pedagógico, da aula 1 e 2, da aula 3 e 4, vai ser disponibilizado depois esses slides, né, utilizados durante a gravação, certo? Então os materiais de cada uma das aulas anteriores já estão lá e da aula de hoje também estará. Como vocês sabem, nossa aula é dividida em dois momentos, né? A gente tem o primeiro momento que a gente vê o assunto do dia, né, a teoria daquela aula, depois a gente tem um intervalo de 15 minutos, depois do intervalo a gente faz uma chamada que é ao vivo, né, online, eu abro a chamada, chamo os nomes, vocês respondem para a presença. Depois da chamada a gente tem, no segundo momento, na segunda parte da aula, nós temos exercícios correspondentes ao conteúdo que a gente viu, né, na primeira parte ao vivo. A gente permanece ao vivo até o final, né, até o meio-dia, inclusive, principalmente, né, nessa segunda parte da aula, em que tem exercícios, para vocês ali fazerem os exercícios e, estando conectados aqui ao vivo, né, tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas, surgindo alguma dificuldade, né, na realização daqueles exercícios. Fazer os exercícios na segunda parte da aula é muito importante e vai preparar vocês para as atividades que valem nota, né? Nossas atividades avaliativas lá no Moodle, o trabalho disciplinar, a prova final e, eventualmente, se alguém precisar, né, também a substituição. Então é importante participar, né, fazendo os exercícios sempre na segunda parte da aula. Certo, gente? Vou relembrar, então, pessoal, pelo menos o nosso calendário, tá? Em cada uma das aulas, antes de cada aula, a gente fala pelo menos do calendário, reforçando e relembrando sempre a importância de assistir ao vídeo do contato pedagógico, se alguém ainda não assistiu, ou se esqueceu, né, dos combinados que foram feitos lá, onde a gente tratou, né, diversos assuntos, diversos elementos, como é que vai funcionar a disciplina, as atividades que valem nota, onde fazer as atividades, a gente abriu lá o Moodle, mostrou onde estão as atividades lá para fazer, a gente falou do guia do aluno, a gente falou do trabalho disciplinar, abrimos o trabalho disciplinar ali no Classroom, onde vocês têm que fazer, entregar ele, falamos da prova, falamos da substituição, falamos da média final, falamos do percentual de presenças para aprovação. Bom, foi um vídeo de praticamente 1 hora, né, com vários detalhes, enfim, informações. Quem não assistiu na íntegra, quem esqueceu, ou quem ainda não assistiu, assista, o vídeo está disponível ali no Classroom, na barra atividades, no tópico vídeos. Né? Nós vamos relembrar, então, nosso calendário. Dia 19/3, iniciou a nossa disciplina de contabilidade, tivemos a aula 1 e 2. Nessa aula 1 e 2, a gente teve conteúdos introdutórios, né, os conceitos da contabilidade, e vocês ficaram lá com uma atividade avaliativa para fazer no Moodle, né, correspondente à semana 1, tá? Cujo prazo se encerra ou se encerrou, né, de acordo com o guia do aluno, que é o arquivo mais importante, nós falamos já lá no primeiro dia, né? Vocês têm que abrir esse arquivo e anotar as datas das atividades avaliativas lá do Moodle para não perder, né? Então, a avaliativa 1 ocorreu, né? Dia 26/3, nós tivemos a aula 3 e 4. Correspondente a esse conteúdo da aula 3 e 4, vocês tiveram atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle com peso 1. O prazo de encerramento também está no guia do aluno. Dia 2/4, nós teríamos, né, aula 5 e 6, mas como foi feriado, nós combinamos de recuperar esse feriado do dia 2/4 no dia 5, na segunda-feira, hoje no caso. Então hoje a gente está tendo o conteúdo da aula 5 e 6, e você tem a avaliativa 3, que tem lá o prazo que está definido no guia do aluno, né, para fazer, tá? Tem que cumprir aquele prazo que está lá. Depois, quarta-feira, já próxima, né, agora é dia
quarta-feira não, sexta-feira, desculpem, sexta-feira agora, nós temos a aula 9, dia 9 do 4, nós temos a aula 7 e 8, tem atividade avaliativa 4, tem um ponto. Então, nós temos 4 pontos, né, gente, das atividades avaliativas lá no Moodle, tá? Correspondente a cada uma das semanas de aula. Os prazos de todas elas, né, de encerramento de cada uma das atividades avaliativas lá no Moodle, está no guia do aluno. Nós mostramos, né, no primeiro dia de aula, a gente abriu o Moodle, mostramos lá, dentro da semana 1 está lá a avaliativa 1, dentro da semana 2 está a avaliativa 2, então tem que abrir o Moodle, clicar lá na disciplina de contabilidade, clicar lá na semana 1, a atividade avaliativa 1 estava lá para fazer. Na semana 2, a atividade avaliativa 2 está lá para fazer, e assim por diante, né, pontos cada uma. Atividade avaliativa no Moodle, tá? Repito, é atividade avaliativa. Tem gente que confunde com exercício, tem gente que confunde com apoio, né, e é avaliativa, desde o primeiro dia, desde lá do contato pedagógico, a gente está falando que é atividade avaliativa, né? Não confundam as coisas. Cada coisa tem seu nome próprio, né? Exercício é exercício, apoio é apoio, e avaliativa é avaliativa. Então, o que vale nota é avaliativa, é um ponto cada uma. Dia 16 do 4, na sexta-feira, então, última, né, da nossa aula, nós temos aí a nossa avaliação final, né, a prova da N2, tá, valendo 10 pontos. Ela lá no Moodle também, vai aparecer abaixo, né, da avaliativa 1, 2, 3 e 4 da N1, vai aparecer ali a prova final. Nesse último dia 16 do 4 não tem aula ao vivo, né, é postado ali no Classroom para vocês as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão, nesse dia, né, acessar às 9 horas, vão ler as instruções, vão copiar o código. E vão acessar o Moodle. Lá no Moodle, então, clicar na prova, né, e digitar, então, inserir o código para fazer essa prova, tá? O trabalho disciplinar, ele está ali no Classroom, né, nós também mostramos no vídeo do contato pedagógico. Quem não assistiu, assista lá, né, o trabalho está ali, o arquivo está ali, é clicar no arquivo, né, desenvolver o trabalho e entregar ele ali, tá? Ele vale 6 pontos, né, o trabalho, na N1. Na N1, então, são os 4 pontos, né, das atividades avaliativas, uma por semana, e o trabalho disciplinar, 6 pontos, fecha os 10 da N1. N2 é a prova final, 10 pontos, né, cai todo o conteúdo, da aula 1 à aula 8. Nossa média final, então, é N1 mais N2 divididos por 2. Média final, mínima é 6 para aprovação, né? Abaixo de 6, então ainda tem, né, uma chance aí que é fazer a prova de substituição lá no dia 8 de maio no Moodle, né? Então, se ficou com abaixo de 6, ficou com 5, 4,5, 4,8, enfim. Abaixo de 6, né? Seria reprovado, mas ainda tem prova de substituição, então, no Moodle para fazer no dia 8 de maio. Nesse dia, tem que acessar o Moodle, né? Clicar na prova de substituição para fazer ela. Vai aparecer só para quem ficar abaixo da média, né? Então, é automático, né? Ficou abaixo da média, nesse dia acessa, vai estar lá a prova para fazer. É só acessar ela e realizar, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o nosso calendário? Prova, avaliativas, trabalho disciplinar? Como é que tá para vocês? Eu vi que muitos já estão em dia ali com essas atividades avaliativas, né? O pessoal já fez ali, tem muitos que já fizeram até a terceira, né? Já fez a primeira, a segunda, a terceira avaliativa. Ainda tem a 4, né? Que é para a próxima semana. Mas me preocupa alguns, gente, que perderam lá a primeira, né? Então, perderam a primeira avaliativa e ainda não fizeram a segunda e a terceira, né? Então, talvez não estejam, né, atentos que tem que abrir o Moodle e fazer atividade lá. Então, todas as aulas a gente falou isso, né? Vamos continuar falando, sempre no início de cada aula, mas tem gente que está deixando de fazer, tá? Então, está perdendo nota, né? Um ponto que já foi da avaliativa 1, e aí vai perdendo. Então, se perder as 4 avaliativas no Moodle, já foi 4 pontos, tá? Fiquem atentos, porque isso pode fazer a diferença aí na média final entre aprovação, reprovação, ou ter ou não ter que fazer, né? A prova de substituição final, tá? A Miriam colocou tranquilo lá no chat, a Gabriele também colocou tranquilo. Obrigado, gurias. Muito bem, gente. Então vamos adiante, já que não há dúvidas, né, sobre o nosso calendário. Bom, gente, lá no final da aula 3 e 4, nós falamos sobre
o livro diário, né? Bem no finalzinho da aula, né? Falando sobre o livro diário e como fazer ali os registros a débito e crédito, né? Então, tinham contas do ativo, contas do passivo, contas de resultado. E, obviamente, né, esse raciocínio ele é importante para essa fase, essa etapa, né, da nossa disciplina, que é o livro diário, o livro razão. E são elementos aí que vocês vão encontrar lá no trabalho disciplinar, né? Lá no trabalho disciplinar, vocês têm lá 7 operações. Quem já abriu o trabalho para olhar, ou quem lembra, né, do vídeo da aula do contrato pedagógico, a gente abriu o trabalho e mostrou lá. Tem 7 operações, né? Cada uma daquelas operações movimenta algumas contas, né? E essas contas são movimentadas a partir dessa lógica, a partir dessas regras que a gente já viu no finalzinho da aula anterior. Então, aqui é um lembrete, né, dos registros das contas, do ativo, passivo e de resultados, DRE, a partir daquilo que a gente já viu, né? Mas é importante para nosso trabalho disciplinar. Então, abre uma conta, né? A empresa está abrindo uma conta. Como é que eu registro aquele valor? A conta é uma conta no banco, o dinheiro sai da onde? Sai do caixa, então tem duas contas sendo movimentadas, né? Conta banco e conta caixa. Estou abrindo uma conta, né? É a conta banco que vai entrar dinheiro. Esse dinheiro sai da onde? Sai do caixa da empresa. Então tem duas contas sendo movimentadas, né? São duas contas da onde? Conta banco e conta caixa. Vamos lembrar da estrutura do balanço, aquele que foi recomendado a vocês, né, estudarem lá na página 29 da apostila, a estrutura de balanço, e na página 30 a estrutura de DRE. Então vamos lembrar, né? Conta caixa e conta banco. Bom, estudamos, a gente sabe lá do ativo, né? Do balanço patrimonial, tá lá, conta caixa e conta banco. E qual é a regra para conta caixa e conta banco? Vimos na aula passada, estamos relembrando nessa tela aqui agora, né? Conta do ativo, né? Quando aumenta, debita. Quando diminui, acredita. Então, estamos abrindo uma conta no banco. Conta banco é do ativo. O que está acontecendo com a conta do banco? Se eu estou abrindo, estou colocando dinheiro lá, está aumentando, né? Então, conta banco é uma conta do ativo e está aumentando. Toda vez que aumentar o ativo, debitar. Então, eu vou debitar a conta banco. Mas o dinheiro que entrou na conta banco lá, para abrir a conta, saiu de outra conta da empresa, da conta caixa, né? Saiu do caixa da empresa. Caixa é uma conta também do ativo. Só que, vejam bem, né? Toda vez que diminui o ativo, creditar a conta. Então, a conta caixa está tirando o dinheiro, está diminuindo, né? Então, eu vou creditar a conta caixa. Tá? Então, essas regras aqui são importantes para a gente saber quando creditar e quando debitar. Certo? Qual conta debitar e qual conta acreditar. Isso, no nosso trabalho disciplinar, é de extrema importância, né? Quem lembra lá do vídeo de contrato pedagógico, ou quem já abriu para ver, tem lá um livro diário, né? No livro diário tem lá a cidade onde ocorreu aquela movimentação, a data, as contas que estão sendo movimentadas, o histórico que diz o que ocorreu para movimentar aquelas contas, né? E a gente tem duas colunas do lado, uma coluna débito e outra crédito. Bom, então se eu tenho o nome das contas, né? E eu sei qual operação está sendo feita, né, eu vou registrar aquele valor na coluna débito ou crédito, de acordo com estas regras que nós já vimos na aula passada e estamos relembrando agora, certo? Então, o trabalho disciplinar de vocês, basicamente, né, ele tem 100% de ligação com este conteúdo, principalmente com esse lembretezinho aqui, né? Aquele valor eu debito ou acredito? Tem que saber se é uma conta do ativo ou passivo, ou de resultado, para poder fazer isso, tá? Claro que nós vamos ver agora, né, os conceitos de livro-razão, livro diário, os lançamentos, exemplos, exercícios, que vai, enfim, ampliar, né, esse entendimento aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Conceito de escrituração. Então, o Osni Ribeiro traz, enfim, esse conceito, né? É o registro dos fatos contábeis. Em alguns livros especiais, eles têm, claro, né, sua linguagem própria, seguindo os princípios da legislação. Os livros utilizados, tá? São vários livros para escrituração, e é destes livros que nós temos as informações que vão ser utilizadas para montar um DRE e montar um balanço. Então, aquelas contas que estão lá no DRE, aquelas contas que estão lá no balanço, né,
aqueles números não apareceram do nada, né? Então, tem lá minha conta caixa, tem um número registrado lá. Da onde que saiu aquele número? Saiu nos livros que fazem esse registro, né? Dessa movimentação da conta caixa. Imagina quando eu acho o mês inteiro movimentando, né? Entrando e saindo valores. Então, ao final do período, eu tenho um valor total, né? Esse valor total da conta caixa, para aquele período, vai para o balanço daquele período, né? Um balanço anual. Veja a movimentação da conta caixa o ano todo, no final do ano, quanto é que fechou a conta caixa. É um registro que vai para o balanço. Então, aquelas contas que aparecem no balanço, aparecem no DRE, aqueles números vieram, né, dos livros de escrituração, tá? Que são os nossos livros, então, livro diário, livro razão. E nestes livros, né, voltamos àqueles conceitos lá da primeira semana, né, que é o fato administrativo e o ato administrativo, tá? O fato administrativo é uma ação que foi efetuada pela empresa, mas que não vai movimentar o dinheiro de imediato. É a história, né? É o fato histórico, o fato administrativo. O que aconteceu, né? Então, a gente põe lá, né, por exemplo, contrato de funcionário fulano de tal. Nesse momento do contrato, não tem uma movimentação de recursos, né? Contratei ele agora, né? Não vou pagar o salário agora, o salário é pago, né, sempre ao final do período, ao final do mês, né? Mas o fato administrativo é o registro daquilo que foi feito e que, posteriormente, vai virar um ato administrativo. O ato administrativo é assim quando, de fato, existe uma movimentação financeira. Então, quando vai pagar o salário, o ato administrativo correspondente a um fato, né? A um contrato que foi feito, por exemplo. E no nosso livro diário, né, ele é completo nesse sentido. Aparecem as contas que são movimentadas e aparece o fato administrativo, ou seja, a história, o histórico daquele movimento, tá? Então, nós temos, para a escrituração e fazer o controle dessas contas, né, ao longo dos períodos, essas contas que vão ser depois, né, registradas no balanço, registradas no DRE, nós temos alguns livros utilizados, que é o livro diário, o livro razão e o livro caixa. Exemplo do livro diário. Né? Exatamente o mesmo modelo, né, de livro diário que vocês encontram lá no trabalho, tá? Aqui é um exemplo dentro do conteúdo da aula 5 e 6. Nesse livro diário aqui, nós temos então a estrutura dele, né, com o cabeçalho, a cidade, o local onde foi feita a movimentação, a data em que ocorreu a movimentação, o código das contas movimentadas, esse código, né, previsto em lei, cada conta tem seu código, as contas, né, o nome de cada conta, o histórico, ou seja, o fato administrativo que ocorreu para movimentar essas contas, e o registro a débito e a crédito, né, das contas movimentadas, de acordo com as regras que a gente já viu, tá? Então aqui está acontecendo o suprimento de caixa nessa data. Então está entrando dinheiro no caixa da empresa, tá? Suprimento de caixa significa isso, a empresa está colocando dinheiro no seu caixa, certo? Então isso leva a uma movimentação, né, na conta caixa, e para colocar dinheiro na conta caixa tem que sair dinheiro de algum lugar, né? Então a empresa tem dinheiro no banco, vai tirar dinheiro do banco e colocar no caixa da empresa. Bom, então nós temos duas movimentações aí, né? Isso é uma regra, inclusive, né, gente? No mínimo, né, na nossa contabilidade, quando a gente movimenta uma conta, no mínimo a gente movimentou outra. E às vezes, ao movimentar uma, a gente movimenta outras 4, outras 3, enfim, a depender daquilo que está sendo feito, tá? Aqui no caso, movimentou só 2. Então está colocando dinheiro no caixa. O que está acontecendo com essa conta? Colocando dinheiro no caixa, está aumentando o valor dela, né? E é uma conta do ativo. Vejam o que diz na regra. Quando aumenta uma conta do ativo, debita, né? Olha o que diz lá na regra. Toda vez que aumentar o ativo, debitar a respectiva conta. Então, por isto, a conta caixa está registrada a débito aqui, no valor de 55 mil, que é o valor que está entrando, né, no caixa da empresa. Mas o dinheiro entra no caixa saindo de outra conta, sai da conta banco, né? E aí, o que diz na regra? Quando diminui uma conta do ativo, credita. Então, a gente está diminuindo a conta banco, né? Porque está saindo o dinheiro dela para entrar no caixa. Então, está saindo, diminuindo, então, credita 55 mil na conta banco, tá? Esse é o básico aí, né, do nosso livro diário. Sabendo as regras, né, nós sabemos como
registrar crédito e débito. É claro, né, que a gente tem que olhar para as contas e saber se essa conta é uma conta do ativo, se é uma conta do passivo, ou se é uma conta de resultado lá do DRE. Tá? Por isso aquela importância lá nas primeiras semanas que a gente falou, né? Estudem lá as contas do DRE, estudem as contas do balanço, para saberem, né, identificar as contas sem precisar, de repente, ficar consultando, né, o material a todo momento. Mas, se não introjetou, já absorveu, né, o nome das contas, claro que vai consultar, né? Ah, essa conta aqui, conta caixa, vou lá na página 29. Conta caixa é do balanço, é do ativo ou do passivo? Tá? Ah, se não é do balanço, é do DRE, então vou olhar na página 30, né? Então, olho lá, está lá a conta, vou considerar, então, como regra de resultado, certo? Dúvidas, perguntas, gente? Como é que tá para vocês? O Gabriele colocou no chat ali tudo certo, o Daniel também colocou tudo ok. Legal. A Esther Milene também colocou tudo ok no chat. Muito bem, gente. Vamos adiante, então. Livro Razão. O livro Razão é um segundo livro, né, de escrituração contábil, em que nós temos, então, de uma maneira mais simplificada, os registros a débito e a crédito nas contas individualmente. Então, nós vimos ali que no livro diário, né, a gente tem a movimentação das contas que fizeram parte daquele fato histórico, daquele fato administrativo, né? Movimentou a conta caixa, movimentou a conta banco também, ficou tudo dentro do livro diário. No livro razão, os movimentos, né, das contas são individualizados. Então, para contar a caixa, eu vou ter um livro razão, né, mais simplificado, não tem o registro fato histórico, tem as movimentações que aconteceram a débito e crédito nessa conta, por exemplo. Tá? Eu vou ter ali, por exemplo, a conta caixa, e o que aconteceu com ela? Débito e crédito ao longo do período, né? No final eu tenho, na última linha, a totalização. Mesma coisa para as outras contas, cada uma delas com seu livro razão individualmente. Tá? Então vamos ver o exemplo aí do livro razão. Aqui, gente, então vejam, no livro razão não tem aquela coluna, né, do registro histórico. O registro aqui é só de uma conta, né, no caso aqui a conta caixa, né? Então tem lá a data que aconteceu, o código da conta caixa e o movimento do mês, né? Aqui ela teve dois depósitos, né? Duas entradas, né? Quando aumenta a conta caixa, que é uma conta do ativo, registra débito, né? Então tá aqui o movimento do mês, teve um movimento de R$ 500, depois teve um movimento de 3.000, né? O saldo deste dia, então, foi de R$ 3.500, né? Nesse dia teve uma entrada de 500, outra entrada de 3.000, 3.500. Então o livro razão faz isso, tá? Vai registrando cada movimento dentro dessa conta individualmente, né? Então se tivesse crédito aqui, né, saída de dinheiro, também registraria, e o saldo, né, seria então distinto aqui nesse caso, tá? Final a débito, final a crédito, a depender da quantidade de movimentos que se tiveram, né, de entrada e saída. Tá? Esse é o livro razão, ele calcula, né, ou registra individualmente cada uma das contas, tá? Ele não está lá, não faz parte do nosso trabalho disciplinar, né? Mas faz parte do nosso conteúdo, tá? No trabalho disciplinar é o livro diário, né? Que a gente já viu como é que faz. Livro caixa é um terceiro livro, né? Também auxiliar, muito importante, para registrar o movimento das contas, né? Então a gente tem o livro diário, o livro razão, o livro caixa, todos eles, né? Identificando o movimento das contas para que esteja devidamente, né, registrado lá no balanço ou no DRE, tá? Bom, uma coisa importante e que acredito que já ficou entendida, né, que é o método das partidas dobradas. Então, lá no primeiro exemplo, né, do livro diário, a gente viu, né, mexi numa conta, outra foi impactada. Então, coloquei dinheiro no caixa, o dinheiro que entrou no caixa saiu de uma conta banco, né? Então, o método das partidas dobradas é isso, né? Então, qualquer lançamento contábil que a gente for fazer, né, a gente vai utilizar no mínimo duas contas,
Uma para débito, outra para crédito no mesmo valor. Então, se entrou dinheiro numa conta, saiu de outra. Tá? Se saiu dinheiro de uma conta, entrou em outra. Algum movimento aconteceu numa conta, outra foi impactada. No mínimo, né? Duas contas, então. Muitas, né, vão trazer também outros tipos de movimentos, como, por exemplo, fazer uma venda. Né? Eu fiz uma venda, vai entrar dinheiro no caixa. Mas, quando eu faço uma venda, tem os impostos, né? Então, tem os impostos que impactam. Então, tem a conta dos impostos, impostos sobre vendas, impostos a pagar, né? Que vão ser impactados. Tá? Então, mexi numa conta, ou seja, registrei o valor das vendas, né? Entrou dinheiro, né, na receita de vendas, que é uma conta de resultado, mas vai impactar a conta caixa, que é uma conta do ativo, o dinheiro vai entrar no caixa da empresa, vai impactar as contas de impostos, né? Porque ao vender eu vou ter que pagar os impostos, então vai movimentar as contas de impostos também, então eu vou ter aí, né? Enfim, registrando uma conta, vendas, eu vou impactar outras duas, três, às vezes até quatro contas, né? Sendo movimentadas em função daquilo que representa, né, a conta movimentada, tá? Então, método partida dobrada. Movimentei uma conta, no mínimo movimentei uma outra junto. São duas movimentações, uma débito, outra crédito, tá? Bom, passo a passo, né, para a gente realizar os lançamentos. Então, a primeira coisa, né, então, a operação, né, de venda de mercadorias. A primeira coisa que a gente tem que identificar quais as contas vão estar envolvidas numa venda, por exemplo. É aquilo que a gente estava falando, né? Então, a receita de vendas, vai entrar dinheiro no caixa da empresa, vai aumentar as contas de impostos. Eu tenho que identificar essas contas. Que nem a gente viu no início ali, né? No livro diário. A abertura de uma conta no banco. Aí está aumentando a conta caixa e a conta banco. São duas contas. Então, eu tenho que identificar o nome dessas contas, porque como vai ser feito o lançamento a débito e a crédito, se não souber quais contas vão ser movimentadas, tá? Então tem que olhar e verificar primeiro quais as contas vão ser movimentadas, para depois olhar para as regras, né? Então é o segunda dica para mensurar os dicas para realizar os lançamentos. Depois verificar aumento ou redução do ativo ou aumento ou redução das contas de resultado, né? Receitas e despesas. Então, identifiquei as contas, a gente viu, já sabe as regras, né? Contas do ativo, passivo de resultado. Como é que eu registro a débito e a crédito, né? A partir do momento que eu identifiquei elas. Depois de saber, né, se eu vou fazer o registro a débito ou a crédito, porque já sei se é do ativo, passivo, né, ou de resultado, lançar, né, no livro diário, né, o valor a débito e a crédito. Né. São passos simples, né, que a gente já viu de forma prática ali nos nossos exemplos, mas, né, o racional é esse, né? Então, vejo qual operação está sendo feita, quais contas estão sendo movimentadas, e essas contas, né, eu registro a débito ou a crédito, dependendo das regras, né, se são contas do ativo, do passivo, ou contas de resultado, e aí passo o registro correto, né, ou na coluna do débito, ou na coluna do crédito, certo? Bom, então vamos ver aqui um exemplo de uma operação, neste caso, a operação de abertura de empresa. Então, toda vez que uma empresa, então, ela abre, né, ela tem operações de abertura. Nessas operações de abertura, são registradas algumas contas, né? Então, lá, quando eles constituíram a empresa, né, colocaram lá no contrato da empresa, no contrato social, o nome dos sócios e quanto cada um dos sócios, né, estava colocando de valor para a abertura dessa empresa. Então, sócio A, de repente, coloca dinheiro, outro sócio coloca um terreno, outro sócio coloca uma máquina, outro sócio coloca um veículo. Isso fica registrado no contrato social, no processo de abertura da empresa. Nós temos aí um fato histórico, por exemplo, né, a abertura de uma empresa, e temos valores sendo movimentados. Né? Estão entrando valores na empresa, e claro, né, como são valores dos sócios, né, lá do lado do passivo do balanço, a conta capital social, que é o capital que os sócios colocam na empresa, ela é registrada lá, movimentada, ao mesmo tempo que nas contas do ativo, né, se um sócio está colocando dinheiro, vai entrar dinheiro no caixa, se um sócio está colocando o carro, vai entrar lá na conta móveis, se vai entrar terreno, vai entrar na conta imóveis, né?
Então, lá dentro de imóveis eu tenho casas, terrenos, enfim. Lá dentro da conta móvel eu tenho os veículos, as máquinas, equipamentos, por exemplo. Tá? Então vamos ver esse exemplo. Então temos aqui o Roberto, está abrindo uma empresa, no dia 1º de maio, entrou na sociedade, né? Comunica o sócio no valor de R$55.000 em dinheiro, isso é importante, né? O valor que ele investiu na empresa vai entrar na conta caixa, debitando, porque quando aumenta uma conta do ativo, debita, né? É a nossa regra lá, né? O nosso lembrete, o primeiro slide da aula de hoje. Contas do ativo, quando aumentam, debita. Conta caixa do ativo então, vai ser movimentada debitando. E a origem, né, no passivo, se dará como capital social creditando. Então, está abrindo uma empresa, está entrando dinheiro no caixa, mas esse dinheiro que está entrando no caixa vem de algum lugar. Vem da onde? Do sócio. O dinheiro do sócio, quando entra na empresa, entra na conta capital social, né? Vai ser creditando lá, então, a conta capital social. Então, vamos ver esse processo aí, como é que fica no registro. Livro diário, então, a empresa sendo aberta na cidade de Porto Alegre, a data 1/5, tem os códigos das contas. No trabalho disciplinar de vocês não precisam colocar os códigos, né? As contas sendo movimentadas, conta caixa, o dinheiro, né? Ele está abrindo a empresa a dinheiro, né? Está colocando dinheiro vivo, então vai entrar na conta caixa. E como é capital de sócio, né? Vai se registrar na conta capital social, que é do lado do passivo lá, né? No nosso balanço patrimonial. Mas aqui no livro diário, como é que fica, né? O fato histórico, ingressos de recursos financeiros oriundos da investimento na empresa, movimento da conta caixa está aumentando, está entrando R$55.000 do sócio. Então tá lá, aumentou, registra a débito. Conta do passivo, né? Capital social, capital do sócio, registra a crédito, 55 mil. Então, movimentei uma conta, o reflexo no mínimo acontece em outra conta, dependendo do movimento, nesse caso aqui, né? Só 2 contas, tá? Como é que tá para vocês, gente? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Estão um pouco participativos, né? Só alguns estão respondendo ali no chat, mas os demais não estão. A Gabriela colocou, se for só capital, a conta fica mesmo código. Não, a conta capital social tem o código dela, né, Gabriela? E a conta caixa tem também o código dela, né? Cada conta tem seu código, tá? A Lana mandou um tranquilo, a Camila mandou um tranquilo, a Gabriela, digo se não tiver sócio. Como assim se não tiver sócio? No mínimo, tem que ter no mínimo um sócio, né? Um sócio único, né? Nesse caso, esse exemplo aqui tem um sócio único, né? Mas se tiver mais sócios, né? Vai registrando na conta capital social, né? Se a gente tiver lá um sócio que entrou com um terreno, um sócio que entrou com uma casa, um sócio que entrou com uma máquina, um sócio que entrou com dinheiro, vai movimentar aqui diversas contas do ativo, né? Que quem entrou com dinheiro vai registrar na conta caixa, quem entrou com máquina vai ter a conta máquinas, quem entrou com imóveis vai entrar a conta imóveis. Agora, o capital social não, né? O capital social vai somar todos os valores, né? Eu acho que era essa a tua pergunta, então, né? Na conta capital social entra o total, né? Certo? Valeu, Gabriele. Obrigado pela pergunta. Muito bem. Kaline também colocou tranquilo ali. Muito bem. Não deixem, né, de fazer as perguntas e as dúvidas que vocês tenham, tá? Momento de aproveitar aí para esclarecer agora, né? Na aula ao vivo, enfim. No momento do conteúdo, depois no momento dos exercícios também, tá? Não deixem de participar. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, né? E esperada. Bom, como a gente fez a abertura da empresa e registrou no livro diário, né? As contas movimentadas, conta caixa e capital social, nós temos também esse mesmo movimento no livro Razão, só que individualmente, né? Vocês viram ali antes, quando a gente apresentou o livro Razão, que o livro Razão, ele observa só uma conta, né? Então, cada conta vai ter um livro Razão. Como no livro diário a gente movimentou 2,
Então a gente tem dois livros-razão aqui, né? O livro-razão da conta caixa, o livro-razão da conta capital social. No livro-razão da conta caixa, a gente já viu, né, que o livro-razão ele não tem ali aquela coluna do fato histórico, né, do fato administrativo. Então vai ter só a data, né, o código da conta, o movimento que foi feito, né, e o saldo. Tá? Foi feito só um movimento, né, de 55 mil a débito, porque entrou dinheiro na conta caixa, e o saldo final foi, então, um débito de 55 mil. Mas o livro-razão, né, ele faz o movimento do mês inteiro, né? Então, abriu a empresa no dia 1 do 5, entrou 55 mil. Aí depois entrou dinheiro de vendas, depois pagou uma conta. Então, registrando débito e crédito ao longo do mês. Então, pode ter o livro diário aqui, né? Livro-razão, melhor dizendo, pode ter 20, 30 linhas aqui, né, de movimentos. E no final vai ter um saldo, né? Saldo final daquele mês, tá? Capital social, a mesma coisa, gente, tá? O livro-razão faz, então, o registro dos movimentos dessa conta. Claro que essa conta, né, é menos movimentada, né, do que o caixa, né? O caixa recebe dinheiro de várias outras contas, né? Sai dinheiro do caixa para alimentar diversas outras contas. Capital social não, né? Capital social é movimentada quando tem entrada de dinheiro dos sócios, né? Ou quando sai algum valor, né? Para remunerar, pagar os sócios, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Vai fazendo o controle do movimento daquele mês. Fechou o mês, encerrou, né? O razão da conta capital social daquele mês, vai abrir para o próximo mês e cada mês, então, vai ter o seu livro-razão das contas individualmente. Tá? É o detalhamento, né? A gente vai olhar, olha a conta caixa lá no balanço patrimonial, está aquele valor lá, né? Mas aquele valor lá vem do livro diário, o livro-razão que é movimentado, né? O mês inteiro, né? Ou o ano inteiro, para a gente ter o valor para registrar no final lá, tá? Bom, como a gente falou, né, o valor registrado no balanço patrimonial vem desses registros, né, do livro diário, do livro razão, né, então tá lá, né, a representação do balanço patrimonial. Na caixa, no livro caixa lá, a gente viu 55 mil reais, vai ficar no balanço patrimonial no ativo, a conta caixa, 55. No passivo lá do balanço, capital social, 55 mil. Tá? De onde veio esses valores? Dos movimentos registrados lá no livro diário, no livro razão. Tá? Então vamos relembrar. Acredito que vocês já tenham anotado, né, esse lembrete da aula anterior, né, em que a gente viu esses registros a débito e crédito, do ativo, passivo, das contas de resultado. Mas se não anotaram, né, vocês já perceberam aí que vão precisar, né, dessas regras aí, não só para fazer o trabalho disciplinar, mas para fazer a atividade avaliativa lá no Moodle, né, atividade avaliativa 3, por exemplo, é correspondente a esse conteúdo, né, nossa aula da semana 3. Então, vão ter várias atividades, né, aí, atividade avaliativa, trabalho disciplinar, a prova também, vai ter questões assim, vocês vão precisar dessas regras, né. Eventualmente, se acontecer, né, de ir para a substituição e se deparar com uma questão que precisa registrar lá débito e crédito, vão precisar dessas regras. Então, essa regra aí, né, tem que estar anotada num caderno, numa folha, né, enfim, para vocês acessarem de imediato, né? Não precisarem ficar abrindo a apostila ou abrindo os slides da aula para consultar. Se está anotado no caderno, é bem mais fácil, né, de vocês terem acesso, tá? Consultar no momento. Então, as regras para registro, livro diário, livro razão, né, estão aí, gente. As duas primeiras com relação ao ativo, né, as contas do ativo, quando ela aumenta, debitar, quando ela diminui, creditar. As regras do passivo, quando aumenta uma conta do passivo, creditar, quando diminui uma conta do passivo, debitar. E as contas de resultado, que são as contas do nosso DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício, quando for uma despesa, debitar, né, quando for uma receita, creditar. Então, nós temos sempre, né, livro diário, livro razão, aquelas colunas de débito e crédito. Então, qual dos lados que eu vou colocar, né? Essa conta está, né, aumentando ou diminuindo, né, no raciocínio do ativo passivo. Ou está acontecendo uma despesa, né, uma receita no raciocínio do DRE, para a gente acreditar ou debitar. Tá, gente? Agora, pessoal, nós vamos ver 4
diferentes tipos de exercícios com movimento, livro diário, livro razão, algum outro exercício aqui, né, com livro diário, razão e balanço, inclusive, tá? São 4 exercícios, a gente vai ver esses exercícios com detalhes, e aí depois dos exercícios, a gente vai ter o nosso intervalo, e aí depois do intervalo, a gente vai ter lá no Classroom, né, material para vocês, então, né, fazerem, enfim, né, e encontrarem aí, né, as dificuldades, dúvidas, perguntas de vocês ao realizar aqueles exercícios lá. Reputo, né, aqueles exercícios do Classroom no segundo momento da aula, a maior importância, né? Porque é lá que vocês vão ter as dúvidas, vão ter as perguntas, a dificuldade de fazer, né? E aí, a gente está aqui ao vivo para atender as dúvidas e perguntas de vocês. Então, no segundo momento da aula, né, participem. Não é o momento de vocês, né? Já respondi a chamada, posso me desconectar. Não, né? Pelo contrário. Né? Aquele segundo momento da aula, depois da chamada com exercícios no Classroom, é o mais importante. Porque se fizer os exercícios, né, não tive dúvidas, saiu bem, depois vai sair bem também, né? Na atividade avaliativa, na prova, no trabalho. Agora, se não faz os exercícios, não vai ter nem dúvida, né? Porque não fez, não sabe como fazer, e aí quando vai fazer uma atividade avaliativa, vai fazer uma prova, né, ou vai tentar fazer o trabalho, vai ter dificuldade. Então, é importante participar daquele segundo momento, tá? Vamos ver alguns exemplos, então, gente, de exercícios. Nós temos aqui um lançamento, né, correspondente aí a um movimento realizado no dia 10 de janeiro de um determinado ano lá, de final 10. A empresa Só Felicidade Limitada fez a aquisição, a compra de um terreno localizado em uma determinada rua, né, Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre, no valor de R$530 mil, sendo o pagamento à vista em espécie, ou seja, em dinheiro, tá? Não precisa colocar o código das contas. Então aqui a gente tem o fato administrativo, né? Tá, aqui é a história do que aconteceu. O nosso livro diário, ele precisa, né, do fato administrativo. Está acontecendo a compra de um terreno, numa determinada rua, enfim, numa determinada cidade. E vão ser movimentadas algumas contas, né? Então, está comprando um terreno, né? Então, o terreno é um bem, né? Isso é registrado no ativo. Então, uma conta lá, ativo, terreno. Mas o dinheiro para comprar o terreno vem da onde? Está dizendo aqui que o pagamento é à vista, né? Em espécie. Onde é que a empresa tem dinheiro em espécie? Na conta caixa. É no caixa que a empresa tem dinheiro em espécie, né? Então, ela vai tirar dinheiro do caixa para comprar o terreno. Então, tem 2 contas sendo movimentadas aqui, né? Então, fiquem atentos, né? Quando fala em pagamento à vista, em espécie, em dinheiro, é a conta caixa, de onde está saindo o dinheiro para fazer aquela compra, por exemplo, tá? A Lana colocou ali que 11h40 tem que sair para trabalhar. Tá ok, não deixa de fazer os exercícios que ficarem pendentes, tá, Lana? Muito bem. Então, gente, vamos aí aos movimentos, né? No livro diário e no livro razão. Então, no exercício ali falava, né, da compra do terreno de 530 mil e que o pagamento é feito em espécie. Como é que fica esse livro razão? Né? Então tá lá, né? Na cidade de Porto Alegre, a data do movimento, código das contas lá no trabalho, lá vocês não vão precisar colocar. As contas movimentadas, claro, conta terreno, né, um bem, né? Então está sendo comprado o terreno, né? Então está aumentando, né, o valor em terrenos. É uma conta do ativo. Conta do ativo, quando aumenta, debita. Então vejam que está registrado o valor do terreno na coluna do débito ali, né? Mas o dinheiro para a compra do terreno, né, foi feito em espécie, né? Foi pago em dinheiro. Porque a conta que, né, a empresa movimenta com dinheiro à vista é a conta caixa. Então ela tirou da conta caixa. Conta caixa é uma conta do ativo. Conta do ativo, quando diminui, né, está tirando dinheiro, ela é registrada a crédito, de acordo com a regra, né? Então, conta caixa registrada a crédito 530 mil. Então, temos aqui o movimento, né, a débito e crédito das 2 contas e o fato histórico registrado, né, compra do terreno. O livro razão, ele é mais simples, né, só tem as 2 colunas, débito e crédito, e o total, né. No livro razão a gente não tem, né, o registro do fato histórico, por exemplo, tá. Então tá ali, gente. Fica só, né, o livro razão por terreno e um livro razão individual por caixa, né. Então o terreno está aumentando, registra débitos, 530 mil, só tem esse movimento, então o total fica 530 mil, né? Se tivesse outros movimentos aqui, somaria para achar um total ali, né?
Conta caixa, nesse momento, tem só o movimento também, né? É a saída, então o movimento a créditos, 530 mil, total ali 530 mil de saída de recursos da conta caixa. Tá? Vamos ao nosso segundo exercício, o segundo exemplo de exercício. Aqui, para nós demonstrarmos o livro diário e os razonetes no livro Razão. O que está acontecendo aqui? No dia 23 de abril, a empresa Tudo de Bom Limitada, situada em Guaíba, faz a abertura de uma conta bancária. Então, aqui é um fato histórico, um fato administrativo, né? Para registrar no livro diário, né? Esses movimentos, essas contas acontecem motivados pela abertura dessa conta. Então, esse registro é feito, tá? Bom, já sabemos que uma conta está sendo movimentada, né? Uma conta bancária, uma conta no banco. O que está acontecendo? Depósito de 2.800. Tá? Bom, da onde a empresa tira dinheiro para depositar no banco, né, na conta bancária? Da conta caixa. Né? Onde é que a empresa tem dinheiro para usar, né, de forma direta, assim, né? Colocar no banco? Vem da conta caixa. Então, nós temos dois movimentos. Conta banco está aumentando e a conta caixa está diminuindo. Conta banco está aumentando porque eu estou colocando dinheiro nela. Conta caixa diminuindo porque eu estou tirando dinheiro da conta caixa para botar no banco. Então, pelas regras lá do ativo, né, já sabemos, né, que uma vai debitar e outra vai creditar. Tá? Como é que fica isso? Então, o nosso livro diário, a conta banco está, né, sendo movimentada a débito, porque quando aumenta uma conta do ativo, debita, né? Então, estou depositando, está aumentando essa conta, debita 2.800. Conta caixa está sendo movimentada a crédito, por quê? É uma conta do ativo, estou tirando dinheiro, ou seja, quando diminui uma conta do ativo, né, acredita. Então, 2.800 sendo creditado. Por quê? Aqui o fato histórico, né? Foi feita a abertura de uma conta no banco, com depósito à vista, depósito em dinheiro, né? Lá da conta caixa. Tá? No livro Razão, fica individualmente os movimentos, tá? Eu vou ter um livro Razão do banco e um livro Razão da conta caixa. O livro Razão da conta banco, então, fica a débito, né? Só um movimento de entrada aqui. O livro da conta caixa fica a crédito, só um movimento de saída, né? Do valor de 2.800. Relembrando, é claro que o livro Razão, né, gente, vai considerar os movimentos do mês todo, né? E aqui a gente está fazendo o registro de movimento de uma operação, né? O caixa vai sendo movimentado ao longo, enfim, né, de todo o mês, tá? Vamos agora a um terceiro exercício, um terceiro exemplo. Agora esse aqui vai movimentar uma quantidade um pouquinho maior de contas, tá? Pede para a gente fazer aqui o movimento do livro diário, razonete, e também do balanço, né? E a gente já viu, né, anteriormente, que o balanço são contas que estão lá em função dos registros que foram feitos no diário e no razonete, né? O livro Razão. Então, o livro Balanço Patrimonial, né, ele é um resultado desses livros, desses registros. É o resultado final. Então, no período, no dia 30 de abril de um determinado ano, na cidade de Guaíba, abriram uma empresa, né, chamada Tudo de Bom, sendo que os sócios são Alana, Felipe e Jairo. A Alana entrou nessa sociedade com 45 mil em dinheiro, Felipe entrou na sociedade com uma máquina, no valor de 20 mil, Jairo entrou na sociedade com um veículo, 55 mil. Então aí a gente já vê alguns movimentos, né, de contas. Tá? Obviamente, como é dinheiro de abertura da empresa, né, recursos, melhor dizendo, da abertura da empresa, eu vou ter a conta capital social sendo movimentada lá no lado passivo, né? Soma todos os valores dos sócios, vai dar o total do capital social lá, uma conta sendo movimentada. Bom, um sócio está entrando com dinheiro em espécie, né, dinheiro vivo. O dinheiro entra em qual conta? Na conta caixa. Então, lá no ativo, vai estar entrando o dinheiro de 45 mil na conta caixa. Um sócio entrou com máquina, né? Então é um bem, né? Que vai entrar também lá do lado ativo. Máquina em tal valor. E o Jairo, né? Está entrando com um veículo. Também é um bem, né? Fica lá do lado ativo, registrado 55 mil. Só que, no livro diário, né? Esses movimentos são registrados a débito e crédito. Né? Então vamos ver como é que fica no livro diário. Então o nosso livro diário está movimentando a conta caixa, porque uma das sócias entrou com dinheiro, né? Entrou com 45 mil. Conta caixa é uma conta do ativo, está aumentando. Então, no livro diário, a conta caixa fica a débito, né?
pela regra, conta do ativo, quando aumenta, registra a débito. Um sócio está entrando com máquina. Bom, a conta máquina lá no ativo aumentando. Então, conta do ativo quando aumenta, débito de 20 mil. Um sócio entrando com um veículo de 55 mil. O veículo é uma conta do ativo. Está aumentando, registra débito 55. O capital social registra crédito, né? É a soma de todos os valores que estão entrando. 120 mil, né? Do lado do passivo, entrando a crédito. Tá? No livro diário, aí vai ficar uma conta, né? Um livro razão para cada conta. Um livro razão para capital social, um para conta caixa, um para máquina, um para veículo. Tá? Claro que é um movimento só em cada conta, né? Então, por isso que o total ali, né, só o valor repetido desse único movimento, né? Para cada uma delas, a débito ou a crédito, conforme a gente viu. Tá? Bom, nesse exercício, né, além do diário e do razão, né, pedi ali para fazer o balanço, né? Então, todas essas contas aqui, elas devidamente registradas, movimentadas no livro diário, vão alimentar o nosso balanço patrimonial. Então tá aqui, né? As nossas disponibilidades, a conta caixa, 45 mil. Lá no não circulante a gente tem o mobilizado, máquinas e veículos, né? 20 e 55 mil. São os valores que foram colocados, né? Por cada sócio que movimentou essas contas do ativo, totalizando 120 mil lá no ativo. E no passivo, né? Nós tivemos a entrada do capital social, então no patrimônio líquido 120 mil, porque a conta capital social entrou 120 mil reais, totalizando 120 mil no passivo. Então, os valores das contas que aparecem ali no balanço, né, eles não acontecem por acaso. Eles vieram, né, dos registros feitos, né, ao longo do tempo, do período, nos livros diário e livro razão. Tá? Até aqui, gente, com esses exercícios iniciais aqui, como é que ficou? Tranquilo para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estão tranquilos? Gabriele colocou tudo ok no chat. Daniel também colocou tudo ok. Legal, gente. A Jorge e a Luciana também colocou tudo ok. Luísa também. A Esther certinho. A Kaline também colocou tudo certo. O Wagner colocou um ok. Beleza, gente. Muito bem. Então vamos a mais um exemplo. Esse exemplo aqui agora, pessoal, vai movimentar ainda mais, né? Vai movimentar um número maior de contas, porque agora se trata, né, de uma compra de mercadoria para estoque, né? Então, quando a empresa faz a compra de mercadoria, ela vai movimentar também impostos, né? Qualquer compra que a gente faz, dentro do valor, né, da aquisição, além do valor do produto que está sendo adquirido, né, tem os impostos pagos. Todos nós sabemos, né? Qualquer compra que a gente faz, naquele valor que a gente está pagando ali por aquele produto, né? Não é o valor do produto em si ali, né? Porque em cima do valor do produto tem os impostos. Ah, estou pagando R$ 1.500 por um celular. Daqui a pouco R$ 1.000 é o valor do celular de fato, né? R$ 500 está distribuído em impostos, né? Certo? Então o valor que a gente paga não é o valor do produto só. A gente está pagando o valor do produto mais impostos. Então, é uma ilusão que a gente tem, né? A gente, vou comprar tal coisa e tal coisa custa tanto, né? Aquela coisa, né, ela tem um custo de fato, né? Mas eu estou pagando, além do custo daquela coisa, eu estou pagando também os impostos que estão ali embutidos. Neste exemplo aqui, é o que ocorre, tá? A empresa pagando de fato uma nota fiscal um valor, mas o produto, né, é aquele valor ali na nota menos os impostos, tá? Então atenção a isso. 12 de maio, a empresa Tudo de Bom faz a compra então de umas mercadorias, né, para o seu estoque. Então vai movimentar contra estoque, né? Vai entrar valor no estoque. A compra a prazo da empresa Ferramentas Gerais, situada em Porto Alegre,
conforme determinada nota fiscal, no valor de 12.990. Sendo que, conforme essa nota, são pagos os seguintes tributos: ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%. Significando que a empresa pagou pelo estoque, né, um valor, mais ICMS, PIS e COFINS. Então, dentro desse valor, 12.990, né, está embutido ali 18% de imposto, 1,65% e 7,6% em relação a cada imposto. Tá? Vamos ver como é que fica esse movimento no livro diário? Vamos lá. Então, a empresa comprou mercadorias para estoque, está registrado no nosso histórico aqui, né? Compra de mercadoria para estoque no prazo, das ferramentas gerais, enfim. Bom, como a empresa comprou a prazo, né? Ela vai ter uma duplicata para pagar. Então está registrado lá, duplicatas a pagar, né? A crédito, né? 12.990. É uma conta do passivo, né? Duplicata a pagar, fica lá no passivo circulante, né? Fornecedores, né? Salários, duplicatas a pagar. Então, como é uma conta do passivo, e uma conta do passivo, quando aumenta, a gente registra a crédito, né? Então tá lá. 12.990, que é o valor da nota fiscal, né? É o valor que vai sair para a empresa pagar lá para os fornecedores. 12.990. Só que esses 12.990, né? Dentro dele tem impostos, né? E as mercadorias têm um valor específico. Então, eu estou registrando aqui um valor de estoque de 9.450,23, que é o valor de fato das mercadorias que estão entrando em estoque, né? Porque o restante, para completar os 12.990, é imposto. Tá? Então, nós temos aqui, a empresa vai ter ICMS a recuperar, que é uma conta que fica no ativo, né? 12.338,20. PIS a recuperar 214,33 e COFINS a recuperar 987,24. Como é que a gente chegou nesses valores aqui, né, de ICMS, PIS e COFINS? Bom, eu vou fazer então o cálculo, né, do imposto pelo seu percentual vezes o total da nota, né? ICMS 18%, da nota 12.990, dá 2.338,20. O percentual do PIS, né? 1,65%, vezes o total da nota, 12.990, deu 214,33. O COFINS, 7,6%. 7,6% do total da nota, 12.990, deu 987,24. Então, nós temos, né, o movimento das contas feito de forma correta. Então, estou devendo lá no passivo, né, duplicata para o fornecedor 12.990, mas dessa duplicata, dos 12.990, 9.450,23 entra no estoque, que são as mercadorias. O restante, que completa o valor, é de imposto, né? Tá? Então, se registra no ICMS, os outros valores correspondentes, né, a impostos, no PIS e no COFINS. Soma as quatro contas, estoque mais os impostos, vai dar os 12.990. Tá? Dali que saiu, então, o valor dos impostos, tá? Multiplicando os percentuais correspondentes a cada um, ao total da nota. Essa conta, né, é uma entrada, né, em estoque, então se registra lá no ativo, né, essa entrada de estoque, e os impostos são relacionados à compra, à aquisição da mercadoria, por isso fica a ICMS a recuperar, que é uma conta do ativo, né. Se olharem lá no balanço patrimonial de vocês, na página 29, vocês vão ver lá que tem uma conta chamada impostos a recuperar. Por isso que os impostos da compra, né, de aquisição, estão aqui registrados a débito, porque são contas do ativo. Tá? Muito bem, gente. Aqui sobre os impostos, ficou tranquilo? Lá no trabalho disciplinar também tem, né? O livro diário lá com o registro dos impostos, né? Débito e crédito. Então, talvez, né, vocês tenham estudado, né, o balanço patrimonial lá na página 29, aí não tenho dúvida, né? ICMS a recuperar é no ativo, né? Impostos a recuperar é no ativo, impostos a pagar, né, é do lado do passivo. Então, né, a palavra que acompanha o imposto, né, faz ele
está do lado ativo ou do lado passivo, né? Então, todos os impostos que são a recuperar é do lado do ativo. Todos os impostos que são a pagar são do lado do passivo. Ah, mas tem impostos, por exemplo, sobre vendas, né? Aí não é no ativo nem no passivo, não, né? Sobre vendas é resultado no DRE, né? Onde é que a gente tem despesas e vendas? É no DRE, né? Receitas, né? E despesas e custos. Então, impostos sobre vendas é no DRE, e aí se aplica a regra do DRE, né? Toda vez que aumenta, diminui, lá, aplica aquela regra. Muito bem. Os razonetes, né? O livro Razão, ele fica, então, individualizado por conta. Então, nós vamos ter ali o livro Razão do estoque, o livro Razão do ICMS a recuperar, o livro Razão do PIS a recuperar, o livro Razão das duplicatas a pagar, o livro Razão dos COFINS a recuperar. Então, no livro diário fica tudo, né, devidamente registrado. No livro Razão é o controle das contas individualmente, né, a débito e crédito cada uma. Tá? Como é que fica o balanço patrimonial dessa empresa, então? Com essas movimentações, né, de aquisição de estoque. Então, no balanço, as contas do ativo que foram movimentadas foi a conta estoque, né, lá o 9.450,23, e ficaram os impostos a recuperar, né, ICMS, PIS e COFINS. No passivo, ficou registrada a conta duplicata a pagar, referente à obrigação assumida, né, com o fornecedor, 12.990. Muito bem, gente. Podemos ir para o nosso intervalo? A ideia é a gente fazer um intervalo, 15 minutos. Na volta do intervalo a gente faz a chamada, depois da chamada os exercícios. Pode ser? Estão de acordo? Agora são... aqui são 10h12. A gente retorna às 10h27. Pessoal dando ok no chat, então. Intervalinho, então, a gente vai fazer um lanche rápido, né? Tomar um café, respirar um pouco, né? E aí, na volta do intervalo, chamada, depois da chamada, exercícios. Não precisam desconectar, né? Permaneçam conectados. E na volta do intervalo, né? Eu já estou com a chamada aberta para a gente fazer. Se alguém desconecta, né? Aí, de repente, demora um pouquinho para voltar, de repente já passou seu nome na chamada, né? Permaneça conectado. Só fecho a câmera e o microfone, abro de novo às 10h27. Até daqui a pouco, gente.